entrevista da Procuradora-Geral da República é o tema que marca a agenda de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Recordamos as palavras de Lucília Gago e ouvimos a análise do cronista do Expresso. Venha daí para mais uma conversa sobre a atualidade. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. Falamos hoje de uma senhora perigosa. É assim que intitula a sua crónica desta semana. Palavras duras que já vamos tratar de decifrar. Ouviu com atenção, como sublinha, aquilo que foi dito pela única entrevista em que a Procuradora decidiu dar na reta final do seu mandato e conclui que das duas uma, ou Lucília Gago não entende a gravidade das coisas que diz, ou então não o considera grave. O Miguel, pelo seu lado, já tirou a sua conclusão. A primeira conclusão que eu tiro é que faz-me confusão que a senhora deu uma entrevista antes de ir à Assembleia da República. Faz-me confusão a desculpa que ela dá para não ir já à Assembleia da República, porque ainda não tem pronto o relatório anual que deveria ter sobre a atividade do Ministério Público, que deveria ter entregue até o final de maio e que não entregou nos últimos 3 anos anteriores. E, portanto, parece que se não tiver o relatório não está em condições de responder às perguntas dos deputados. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, também a justificação que ela deu para durante 6 anos não ter falado, porque não gosta de protagonismo, porque não gosta de espalhafato, faz-me a maior confusão, porque numa democracia os responsáveis por cargos, altos cargos que são importantes para a vida das pessoas, têm de estar sempre prontos a dar explicações e não podem refugiar-se num casulo dizendo que a personalidade deles não é compatível com dar entrevistas e confundir entrevistas com espalhafatos. Não tem nada a ver. Uma coisa são esclarecimentos que são devidos por esses titulares de cargos públicos, outra coisa é o espalhafato. Espalhafato é o que faz o Ministério Público naquelas buscas em que anunciam que são 100 e tal inspectores, mais agentes da Polícia Judiciária, mais não sei quantos guardas da GNR, isso é que é espalhafato. Entretanto, esses esclarecimentos adicionais para o Parlamento já ficaram agendados, mas só para setembro. Uma das coisas que aponta como crítica à Procuradora é o facto de não admitir nenhum erro do lado da investigação. Devia tê-lo feito? Com certeza. Quer dizer, eu acho que perante a Procuradora acabou por reagir, ela e antes dela o Procurador Rosário Teixeira e antes o próprio Sindicato dos Magistrados do Ministério Público em comunicado acabaram por sentir que tinham que reagir face a uma série de críticas que veio de vários setores da sociedade civil e não só. E, portanto, eles sentiram que havia, de facto, uma onda de contestação, ou pelo menos de dúvida, à atuação do Ministério Público em vários casos. E se sentiram isso, eu acho que o mínimo de responsabilidade que se exigia é que refletissem sobre as críticas. E, fatalmente, que se o tivessem feito, teriam que reconhecer que havia coisas em que, de facto, o Ministério Público devia explicações e não tinha razão. Como, por exemplo, de ter as pessoas previamente para as apresentar a um juiz, em vez de notificá-las para ir prestar declarações, e depois o juiz é que decide sobre as medidas de coação e, eventualmente, se ficam ou não em prisão preventiva. Em vez daquilo que está a acontecer, que é haver uma espécie de prisão preventiva do Ministério Público que detém as pessoas para interrogatório. Por exemplo, se as tais buscas espalhafatosas é um método aceitável de fazer investigação, se a sistemática violação do segredo de justiça passado para a praça pública, que funciona como um pré-julgamento popular de suspeitos, é aceitável, enfim, uma série de coisas na atuação do Ministério Público que eu acho que merecia uma reflexão e seguramente, se ela tivesse sido feita, merecia uma autocrítica. Ora, nada disso foi feito. A frase talvez principal da entrevista da Procuradora-Geral é quando ela diz que todas as críticas resultam numa campanha orquestrada vinda de vários setores. Esta frase da campanha orquestrada que já ouvimos tantas vezes a propósito de tantas coisas e vinda de tantas pessoas que não são capazes de viver com a crítica é particularmente
preocupante vinda da Procuradora-Geral da República. Acha que é uma espécie de declaração de guerra essa frase contra a classe política? No fundo, para quem dirige Lucília Gago este recado? É contra a classe política, mas não é só contra a classe política, porque há muitas pessoas como eu que não fazem parte da classe política e que vêm levantando estas críticas já há muito tempo. E, portanto, ela tenta, eu percebo a tentativa, ela tenta reduzir isto a um ataque dos políticos ao Ministério Público, que é uma tentativa populista de tentar dizer às pessoas: nós só somos atacados pelos políticos que eles querem que o Ministério Público os deixe em paz, que ele não investigue os casos de corrupção dos políticos, etc. Esta jogada populista e demagógica assenta num pressuposto falso. Eu, por exemplo, as críticas que eu dirijo ao Ministério Público não têm que ver com o facto de ele investigar políticos ou não, tem que ver com a atuação do Ministério Público em relação a quaisquer cidadãos. E essa atuação muitas vezes está à margem da lei. Miguel, como subscritor do Manifesto dos 50, acha que estas críticas também se encaixam nesse movimento que surgiu e que tem dado a cara? Eu acho que sim, com certeza, embora quem leia o texto do Manifesto dos 50 vai reparar que ele não se dirige unicamente à atuação do Ministério Público. Ele pede e reflete sobre uma reforma profunda da Justiça, a qual passa também, e obrigatoriamente, pela atuação do Ministério Público e pelos próprios poderes do Ministério Público. Ou seja, isso resultou claro da entrevista de Lucília Gago, que o Ministério Público neste momento funciona em roda livre. Qualquer procurador, por sua iniciativa, pode abrir uma investigação a uma pessoa e pode conduzi-la até ao fim, até deduzir acusação ou não, sem dar satisfações a superiores hierárquicos. Quando Lucília Gago vem dizer que, por exemplo, não sabia que tinha sido aberto um inquérito ao Presidente da República, eu acho isso extremamente grave. Quer dizer que qualquer procurador pode abrir uma investigação ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, e a Procuradora-Geral da República não acompanha o processo, não sabe sequer que vem instaurado um inquérito e ela acha isto normal sob o pretexto que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Quer dizer, e diz que não tem que fazer qualquer apreciação política do que está em causa porque isso não lhe cabe a ela. Ora, francamente, quer dizer, isto não é uma república das bananas, a senhora não pode ignorar as repercussões políticas que tem e que teve, por exemplo, no caso de António Costa, fazer um comunicado a dizer que o Primeiro-Ministro está sob suspeitas de corrupção a ser investigado no inquérito. Ela não pode ignorar isso. Lucília Gago entende, aliás, sobre a questão do ex-Primeiro-Ministro, que não deve nenhum pedido de desculpas a António Costa, caso venha a ser totalmente ilibado na investigação do processo influenza. O Miguel acha que ela deveria ponderar essa possibilidade ou admite que ainda o venha a fazer? Não, eu acho que ela não, mais que um pedido de desculpas, o Ministério Público deve, ou já devia ter feito, era arquivar o caso, porque, vamos lá ver, o Ministério Público abre o inquérito a António Costa com base numa escuta telefónica em que dois dos intervenientes do processo influencer, que ainda nem sequer são arguidos eles também, dizem que precisam de falar com o Primeiro-Ministro. E a partir daqui abrem um inquérito a António Costa, sem sequer saber se eles chegaram a falar com o Primeiro-Ministro, se o Primeiro-Ministro os recebeu, qual foi o tema da conversa, e se o tema da conversa envolvia ou não qualquer hipótese de haver ali matéria criminal. Ora, o que a lei processual diz é que o Ministério Público deve abrir inquéritos quando tem notícia de um crime. E aqui não havia nenhuma notícia de um crime, não havia crime nenhum. E depois de António Costa ter finalmente sido ouvido a seu pedido e ter saído lá com o estatuto de testemunha, portanto nem sequer saiu com o estatuto de arguido, isso significa que o Ministério Público não encontrou nada para continuar o inquérito contra ele, não encontrou suspeita nenhuma. E se não encontrou, já devia ter arquivado o processo. Em vez disso, Lucília Gago diz na entrevista esta frase sibilina: se o processo ainda não foi arquivado é porque existe alguma coisa que obsta a tal e, portanto, as investigações vão continuar. Ora, isto é uma ameaça sibilina, como quem diz, ele agora vai para Presidente do Conselho Europeu, mas atenção que nós continuamos aqui em cima dele e pode ser que, numa altura oportuna, o Ministério Público volte à carga e lhe estraga a carreira europeia. Isto é inadmissível. E, aliás, contraria aquilo que disse o procurador Rosário Teixeira uns dias antes, numa outra entrevista. Eu agora pergunto-lhe,
O Miguel faz uma análise muito crítica daquilo que foram as declarações da Procuradora, fala mesmo agora connosco aqui numa jogada populista e demagógica, mas eu recordo que as críticas têm sido de facto muitas, dirigidas ao Ministério Público e em particular a Lucília Gago, e que ela no fundo aproveita esta entrevista para fazer a defesa das suas opções e da investigação que dirige. Não acha que depois de tantas críticas tem esse direito? Não, com certeza que ela tem o direito de se defender, isso é óbvio. Agora, o que eu contesto é a forma como ela se defendeu. Contesto primeiro que ela não reconheça nada de errado na atuação do Ministério Público. Ela chega a dizer, por exemplo, que o facto de, na Operação Influenza, ou na operação relativa à Madeira, ou noutras, os juízes de instrução criminal, ou os juízes dos tribunais superiores, sistematicamente contrariarem o teor das acusações do Ministério Público, isso não significa nada, porque, e vou citar, é muito difícil admitir que tenha havido um erro no Ministério Público, porque os nossos magistrados são altamente competentes. Ora, isto é de uma arrogância total, quer dizer, nem sequer ela reconhece que o Ministério Público possa não ter razão nas suas conclusões contrariadas por juízes. E, portanto, quer dizer, isto não é apenas o exercício de um direito de defesa, isto é o exercício de um direito de arrogância, que é uma coisa completamente diferente. Aliás, o Miguel diz mesmo que o pior da entrevista, para além das palavras de que já falámos, foi para si o tom. É um bocadinho aquilo que já nos respondeu, não é verdade? Tem a ver com a arrogância, é isso? Tem que ver com a arrogância e tem que ver com o tom de ameaça que ela usa em relação a António Costa e também em relação a João Galamba. Quando lhe perguntam 4 anos a ouvir uma pessoa e afinal, a escutar uma pessoa e afinal, nem sequer ainda o chamaram para prestar declarações. Ele não sabe sequer de que era suspeito, porque a razão é que o escutaram durante 4 anos. E a resposta dela é: as investigações vão prosseguir. Ora, eu acho que isto é de uma gravidade extrema. Vejamos, o Ministério Público tem poderes imensos sobre a liberdade e sobre o direito ao bom nome das pessoas. E um dos poderes que tem, de facto, é devassar a vida privada das pessoas através das escutas telefónicas. Se o faz durante 4 anos, sem nenhum efeito prático, sem concluir nenhuma suspeita criminal sobre essa pessoa, e ao fim desses 4 anos, a Procuradora-Geral da República diz: ok, não chegamos a conclusão nenhuma, mas vamos continuar as investigações, ou seja, vamos continuar a escutá-lo. Isto é uma ameaça inadmissível, porque as escutas são um meio excepcional de prova, que a lei diz que só pode ser usado quando não há outra forma de chegar à verdade, e não são um meio rotineiro de ir acompanhando a vida de uma pessoa para ver se eventualmente um dia destes tropeça em qualquer coisa que possa ser indício de um crime. Esta ameaça de poder usar rotineiramente poderes excepcionais que a lei lhe confere é insustentável. Arrisca dizer que ainda vamos continuar a ouvir falar durante algum tempo destas declarações da Procuradora, até porque ela depois há de ir também ao Parlamento falar mais à frente. Dos alertas sobre a situação na justiça portuguesa, o Miguel passa para um outro olhar para a NATO, com um novo líder, Mark Rutte, e mais uma vez sublinha os perigos de uma organização que celebra 75 anos. Para onde é que vai esta NATO, Miguel? Bom, como eu explico no meu texto, a NATO foi essencial para, como organização defensiva face à ameaça soviética até aos anos 90, até que a União Soviética desapareceu e com ela o Pacto de Varsóvia, e a partir daí, estranhamente, a NATO podia ter desaparecido também, podia ter ficado quieta nas posições geométricas em que estava, mas não, começou um expansionismo em direção a leste, em direção à Rússia, como se a União Soviética ainda existisse. Dá-se uma coisa curiosa que eu acho que há 2 entidades, pelo menos, que ainda não perceberam que a União Soviética desapareceu e que tomam a Rússia por União Soviética. Um é o Partido Comunista Português, a outra é a NATO. Continuam a funcionar como se esta Rússia fosse a União Soviética. Ora, é evidente que Putin tem ambições, eu não direi expansionistas, mas tem um sonho imperial que todavia não é o sonho soviético. É sim o sonho da reunificação dos povos eslavos russos. Por isso eu não acredito que Putin queira retomar a Polónia, a Bulgária, a Roménia, etc. Mas há alguns políticos que temem essa ameaça crescente, não é? Também não, usam como pretexto. Agora, por isso é que Putin não se interessa nada, não fez nenhuma questão com a independência do Cazaquistão, do Uzbequistão, porque aí não há povos eslavos, não há povos russos. O que o preocupa
é os povos russos que foram deixados para trás. Há uma célebre frase do Putin que é muito citada, quando ele diz que a queda da União Soviética foi a maior tragédia do nosso tempo. A frase é incompleta, a citação está incompleta, porque o que ele diz é a queda da União Soviética, com o abandono de populações russas, de milhões de russos que ficaram minoritários em países independentes, foi a maior tragédia do nosso tempo para a Rússia. É isso que o preocupa. Portanto, aquilo a que devemos estar atentos é a ambição de Putin da reunificação, ou pelo menos do auxílio aos povos russos, como no Donbass, na Ucrânia, que é um exemplo concreto. Mas não acredito que Putin queira restaurar o Império Soviético. Acho que não quer de maneira nenhuma. Mas a NATO atua como tal. E a adesão da Ucrânia à NATO foi sempre uma coisa que Putin avisou várias vezes que não poderia aceitar. Não poderia aceitar porque já estava cercado pela NATO por todos os lados, mas a Ucrânia, que é um país poderoso, que tem o terceiro exército europeu, se entrasse na NATO, poderia automaticamente receber, por exemplo, ogivas nucleares no seu território, que fica encostado ao território da Rússia. E isso para Putin era inaceitável. Ele avisou várias vezes, disse-o, por exemplo, numa Conferência de Segurança Europeia, onde a Rússia ainda participava na altura, mas foi-lhe respondido que era uma decisão da Ucrânia. A Ucrânia podia defender isso livremente. E, portanto, o que eu escrevo no meu texto é que a chave para haver paz na guerra da Ucrânia é a Ucrânia renunciar à adesão à NATO em troca da Rússia renunciar à ocupação dos territórios da Ucrânia. O que vimos nesta cimeira da NATO é exatamente o contrário disso. É a NATO cada vez mais instalada dentro da Ucrânia, porque a Ucrânia ainda não faz parte da NATO, mas a NATO já está na Ucrânia, e por outro lado a declaração de que a Ucrânia entrará irreversivelmente na NATO. Isso significa que não haverá fim à guerra num horizonte próximo, nem haverá condições para que a Ucrânia e a Rússia possam no futuro, mesmo depois da guerra, viver em segurança mútua. Mesmo que Trump diga que se for eleito presidente consegue resolver o caso da Ucrânia entre o espaço da eleição e o espaço da sua posse como presidente. Apesar disso, digo eu. Pois, não sei como é que ele vai conseguir resolver isso, não faço ideia, mas quer dizer, acho que é uma daquelas loucuras do Trump. É um trunfo eleitoral, provavelmente, que ele entende que deve, de alguma maneira, mostrar que tem. Nem sequer sei se como trunfo eleitoral será muito valioso, porque é preciso saber se a maioria dos americanos está de acordo com Trump, se a maioria dos americanos não defende a continuação do apoio à Ucrânia, porque aquilo que a Paula disse há pouco, que há muitos dirigentes ocidentais que batem na tecla de que a Ucrânia é a primeira fronteira a ser defendida para o resto da Europa, que se a Ucrânia cair, Putin virá por aí adiante até ao Terreiro do Paço, como eu escrevo. Já percorremos os corredores da justiça portuguesa e desta nova aliança atlântica. A nossa rota cruza-se agora com o improviso. O Governo fechou esta semana um acordo com 3 sindicatos da Polícia e 2 associações da GNR para a atribuição de um suplemento mensal de risco faseado de 300 euros mensais. Depois, fechou um outro acordo também com os guardas prisionais. De fora do primeiro acordo com as polícias ficaram 8 sindicatos que insistem que o valor é insuficiente. Depois do nem mais um cêntimo do Primeiro-Ministro para as reivindicações, acha, Miguel, que o Governo ficou bem na fotografia destas negociações? Eu acho que sim, que o Governo ficou bem e, sobretudo, os contribuintes é que ficaram melhor, porque a fatura vai ser paga pelos contribuintes, ainda não sabemos ao certo quanto, mas estamos a falar de 45 mil polícias e guardas da GNR e mais não sei quantos guardas prisionais. A seguir vão vir os bombeiros e a seguir vão vir as Forças Armadas. Em relação às Forças Armadas é curioso porque, aproveitando a cimeira da NATO, o Governo conseguiu fazer uma escandilha. Eu não sei se a NATO já percebeu qual é que nós comprometemos anteontem em Washington, não só a dar mais 95 milhões de euros para a Ucrânia este ano, mas também a começar a dar 400 milhões de euros até 2029, investidos nas Forças Armadas, para que em 2029 atinjamos o número mágico de 2% do PIB gastos na defesa. É o imperativo, não é? Sim, supostamente. É um imperativo, supostamente. Só que esse investimento, que no total vão ser 6 mil milhões de euros até 2029,
grande parte dele vai ser dado para aumentar os salários nas Forças Armadas. E, portanto, por um lado, nós vamos de encontro às reivindicações mais do que legítimas dos militares, sobretudo se comparado com aquilo que as Forças de Segurança já tiveram, e, por outro lado, disfarçamos disso como investimento para a defesa para contentar a NATO. É uma jogada bem pensada da parte do governo. Vamos lá ver se a NATO deixa passar e se não diz, mas senhores, desculpem lá, vocês não estão propriamente a investir em armamento, vocês estão a investir nos vencimentos das Forças Armadas, o que é uma coisa diferente. Mas pronto, dito isto, não há dúvida que o governo despoletou várias minas que estavam por arrebentar, com os professores, em parte com os médicos, agora com as forças de segurança, só que tudo isto vai ter uma fatura. Eu não sei bem em que termos está a fatura, porque a Paula lembrar-se-á que o ministro Miranda Sarmento, quando começou a governar, disse que afinal não havia superávit nenhum, que havia um déficit das contas públicas. Anteontem já veio dizer que afinal havia um superávit, que esse superávit vai manter-se nos próximos anos? Nos próximos anos, este ano e nos outros, e que comporta perfeitamente os aumentos que já foram feitos. Portanto, se assim é, ótimo. Agora, eu acho que basta. Chega uma altura em que os contribuintes têm que dizer basta. O Estado tem que parar de olhar apenas para os seus e acarinhar simplesmente os seus e tem que começar a olhar para a economia e para aqueles que, estando fora do círculo dos 800 mil servidores públicos, vão ter que pagar todos estes aumentos no setor público. E as contas estão longe de estar fechadas. Os perigos do nosso mundo, no olhar e na análise de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Ficamos por aqui esta semana com a sonorização a cargo do João Martins. Regressamos à atualidade na semana que vem. Tenha boas leituras e boas férias, se for caso disso.